Essa igreja não é casa nem a grande catedral, mas a voz do santo anjo que domina sobre o mal. A voz que mostrou o meu pecado, a voz que a mim veio julgar, a voz que me fez ver a verdade e veio me chamar. Nós vamos dar sequência sobre o nosso estudo, quem é Babilônia. Essa pergunta é bastante assim, significativa, eu acho, porque eu tenho uma impressão que quase ninguém já parou para pensar em Babilônia, quem é Babilônia. Ninguém sabe que está vivendo em pleno período espiritual chamado Babilônia. Mas por quê? Porque esse período, o período é Laodiceia ou é Babilônia? Acho que os dois são praticamente a mesma coisa, né? Não poderia haver Babilônia Não poderia sem ser, Laodiceia. Sem Laodiceia. E Laodiceia não ia dar outra coisa. Porque se é a que igreja eu professo caída, o cristianismo morno. Isso. E onde há mornidão, há falsificação da verdade. É isso que constitui Babilônia, né? Isso. Mas é um estado espiritual do período da igreja cristã, impressionante. A igreja cristã, ela começou na era 1 com Cristo e termina em nós hoje no período de Laodiceia. Tivemos 7 períodos, 7 igrejas, uma plenitude espiritual hoje nos pega. E agora, nesse período, desde 1844, quando a Ellen White diz que a partir daquele período, quando Jesus saiu do Santo para o Santíssimo, as igrejas começaram a encher-se de demônios. Ou seja, a fé cristã começou então a brochelear, ou seja, acabar, se autodestruir. Nós vemos isso no comportamento das pessoas. A mudança espiritual, ela foi feita, ela variou em vários períodos. Ela teve o cavalo branco de Éfeso, que foi a igreja quando o cristianismo estava a vapor. Depois teve Esmirna, que também é uma parte, mas sempre o joio misturado com o trigo. Sempre um cristianismo, um grupo que começava a cair, de cristãos professos e um remanescente, no meio, sempre nesse período todo. Impressionante que agora aqui, no capítulo 18 do Apocalipse, diz assim, no 17, vou ler o 17 primeiro, diz assim, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo, vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Águas nós sabemos que são tribos, povos e nações. Nós sabemos também que, mas Babilônia só vai ser compactuada, porque está dizendo aqui que dá a entender que ela é uma só igreja. Que ela vai realmente se concretizar quando a união das igrejas acontecer. Será que isso vai acontecer assim? Pelo que nós temos visto, é uma igreja no sentido espiritual, mas no sentido humano, por assim dizer, constitui todas as denominações religiosas, né, que hoje professa ser cristãos. Na verdade, todas as que estão no erro, por isso que Guilherme pregou pela primeira vez, caiu Babilônia. Dando sequência, diz aqui no capítulo 18, vi depois dessas coisas, descer do céu, outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, quer dizer que ela não caiu, não é para frente, ela caiu para trás, porque ela se tornou morada de demônios. Mas se em 1844 ela já estava as igrejas já estavam enchendo de demônios, então ela levou um período para realmente se tornar morada de demônios. Completamente. Completamente. Ou seja, isso quer dizer o problema todinho agora que nós vamos enfrentar nesse período chamado de Babilônia. Por isso que muitas vezes as pessoas procuram para a gente, por que tanta religião? Qual a certa?
Na verdade, não tem nenhuma certa. Todas estão numa grande confusão. Você pode observar que os credos, as doutrinas, elas nunca batem uma com a outra. Às vezes tem alguns pontos que fecham, outros não, mas o caráter moral delas são igual. Na verdade, não é igual. Eles têm todos o mesmo pensamento nesse sentido, né? Hoje a moralidade se diz respeito humana... aos credos, aí há divergências. Isso. Hoje a moralidade humana, ela se baseia não num caráter de Deus, mas numa falsificação da verdade. Por exemplo, o que é um bom caráter hoje? Hoje nós julgamos um cidadão bom caráter por uma pessoa que ele é bem-sucedido, tem propriedades, ele tem dinheiro no banco, ele tem família bem estabilizada. Não importa se a família dele foi a primeira família, se é o segundo, terceiro casamento, desde que ele esteja em um campo. Porque essas coisas ninguém mais olha. Segundo, terceiro casamento, ninguém mais olha. O importante desde é que quando casou. ele pague suas contas, não é? Isso. Isso. Isso aí é o bom caráter para o mundo. Agora, para Deus, não. Para Deus, as normas do casamento têm que estar em cima. O casamento é vitalício, ele é eterno. Baseando por aí. A cobiça, a inveja, todo tipo de maledicência é condenado na palavra de Deus. Por isso que para Deus esse estado espiritual é abominação perante o Senhor, que é o estado que nós chamamos agora hoje, chamamos de Babilônia. Ia falar alguma coisa? Nós vemos que a humanidade hoje, nesse mundo que professa o cristão, que nós estamos vendo que está imergido nessa condição de Babilônia, eles estão nessa situação, consideram-se bons, como no período de Laodiceia, que a senhora começou falando, né? Ou seja, um morno, só que acha que rico é, né? Isso. Que nada tem falta. Então, essa situação que nós estamos vivenciando, ela engana muito e cega. Por exemplo, agora nós estamos falando de um caráter que vai a outro extremo. Por exemplo, questão do casamento que a senhora citou, de uma conduta que não há pecado, não há inveja, ciúme, maledicência. Agora, essa diferença vai ficar bem notável no decorrer dos próximos dias. Vai, porque assim, hoje uma religião que mostra esse estado de coisa, eu com certeza 99% da população não aceita. Porque o texto que a senhora leu aí fala assim, que a terra se iluminou com a sua glória, ou seja, vai ter a manifestação de um poder, exatamente, de um poder e um povo. Vai abrir a mente de muita gente e eles vão ter o entendimento do que é certo e errado. Ou seja, esse caráter que a senhora fala que deve ser diferenciado, vai se manifestar. Vai se manifestar. Assim a Bíblia fala. Então, no primeiro parágrafo da nossa apostila, diz assim, o chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Por quê? Para fazer essa separação entre Babilônia e um remanescente, uma igreja que Deus pode realmente assinar, isso vai haver uma grande controvérsia, vai haver uma grande, uma luta espiritual e também física, pode chegar até a luta física também. Apocalipse, Babilônia, assuntos que as pessoas hoje nunca pararam, praticamente não pararam para pensar e não entendem. Hoje mesmo eu estava em Goiânia, nós fomos comprar esses microfones, eu não aguentei, eu perguntei, o homem disse que ele se identificou como uma religião. E eu não aguentei e perguntei, e ele falou que não gostaria de comentar porque ele não queria ofender as pessoas. Eu falei, mas se é a verdade, você tem que dizer, ofenda quem quiser. Isso aqui é cada um, né? Então, aí ele falou que as igrejas estão caídas hoje. Aí eu fechei pelo outro lado, só que não deu para terminar, que ele estava ocupado. Mas a gente sabe que, na verdade, todos têm a mesma resposta. Eles não entendem o que é Babilônia, a maior parte das pessoas não entende. E com esse entendimento, talvez, espero que Deus possa realmente chamar a atenção. Ou seja, primeira parte, vai haver uma luta tremenda para poder haver essa divisão. Segunda parte, essas igrejas, elas vão, ao mesmo dividindo, ela estará envolta numa confederação de forças satânicas como nunca houve. Tá, mas pessoas, isso envolve, porque o mundo espiritual envolve Deus, o diabo e o homem. Nós precisamos ter um conhecimento de quem é o homem, de quem é Deus e de quem é o diabo. Querendo ou não querendo. Tem gente que fala assim, não gosto de falar no diabo. Não tem como você fugir. Ele está presente em todos os cantos. O conflito é real, não é? Não tem como evitar. Real.
A situação espiritual não é um conto de fada. Ou você encara e se salva, ou você faz de conta que não sabe de nada e você vai se perder. Assim é que as coisas funcionam. Tá? Vamos para o outro parágrafo, então. Todo o capítulo mostra que Babilônia, que caiu, são as igrejas. Isso é um comentário de Ellen White. E que não vão receber as mensagens de advertência que o Senhor deu na primeira, segunda e terceira mensagens angélica. Ou seja, aqui ela disse assim, que Babilônia, todo o capítulo de 18, ele mostra que Babilônia, que caiu, são as igrejas, que não vão receber as mensagens de advertência que o Senhor deu na primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Ou seja, essas 3 mensagens já foram pregadas. Só que elas vão ser repetidas de novo com menção adicional agora no final. Virá um outro anjo para dar poder e levar a terceira mensagem angélica, que são as 3 mensagens, ao alto clamor, que chamamos o alto clamor do terceiro anjo. Então, a voz do 4º anjo é a voz dos 3 anjos que vieram antes. Isso. E ela vai fazer uma adição com mais poder, com mais clareza, assim, determinando e acabando realmente com a história da Terra. Podemos dizer, então, que o 4º anjo também efetua um juízo. Efetua um juízo. Terminação de todas as coisas nesse planeta. Tá, mas é muito estranho falar isso, que a Terra vai se acabar. Vamos ver o que vai acontecer. E essas pessoas que... Olha só o que chamou atenção. Todo o capítulo mostra que Babilônia, que caiu, são as igrejas que não vão receber as mensagens de advertência que o Senhor deu na primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Elas recusaram a verdade e aceitaram uma mentira. Recusaram as mensagens da verdade. Isso, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, lá diz o quê? Diz que por causa dessa recusa da verdade, Deus os entregou à operação do erro. Isso. Então, na operação do erro que se encontra as igrejas, que nesse caso já são caídas, então já são babilônias também. Mas aí, no caso, se eles rejeitaram a verdade, então eles não compreendem que estão em Babilônia. Não continuam prestando culto, continuam fazendo seus ritos, continuam vivendo vida ali como se fosse a verdade. Se fosse a verdade, como se estivesse a adorar a Deus. Isso, mas já rejeitaram a verdade. Porque a primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem já foram pregadas. Agora, elas rejeitaram. Ou seja, por exemplo, se eu fizer um ato errado aqui hoje, e depois tiver um filho, e eu não mostrar para ele a verdade, esse filho vai saber o que eu fiz de errado. Para ele, o errado meu é certo. É o que é correto. E aí ele vai continuar praticando essas coisas. Nem vai saber que está no erro. Mas é por isso que a Bíblia diz, ponde à beira do caminho, perguntai pelas veredas antigas e andai por ela. Se nós não buscarmos a história, a religião dentro da história, para saber o que era uma religião antes do mundo inteiro entrar no estado de Babilônia, que foi de 1144 para cá, quando Cristo é do Santo para o Santíssimo, nós nunca vamos saber que estamos vivendo dentro de Babilônia espiritual. Tá? O apóstolo Paulo falou de uma grande apostasia. Nesse mesmo capítulo que a senhora acabou de citar, o apóstolo Paulo falou de uma grande apostasia que viria. Isso. E essa grande apostasia, ela se desenha justamente neste ponto, de os homens crerem em milagres, em prodígios, que na verdade são gerados pelo espírito de Satanás. Todos enganados. Então aí, agora, todas essas igrejas que estão vivendo nessa normalidade, entre aspas, eles na verdade estão enganados, e o espírito que domina em Babilônia é o espírito do inimigo. Do inimigo. Mas quem sabe, né? Olha só, porque ali continuando, fala assim, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Pode subir para o segundo parágrafo. Pelo que nós estamos vendo aqui, pelo que está escrito, então, e aqui diz assim, a queda de Babilônia se completará, quer dizer que ela já caiu então, a queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, verso 8, ainda está no futuro. Quer dizer, para quem escreveu há 100 anos atrás, há quase 150 anos atrás. Para nós estamos dentro. Apocalipse 14, verso 8, fala da queda de Babilônia. Mas ali, a senhora Ellen White afirma que
esse acontecimento ainda estava para o futuro. Estava no futuro, isso no tempo dela. Eu não posso falar igual ela falou no passado, mais de 120 anos atrás, quando ela falou no tempo dela. Ela falou que estava no futuro, mas Isso. nós não podemos dizer que está no futuro. Não, nós nós não temos podemos que dizer já, no na futuro. verdade, nós estamos Já vivendo em estamos pleno dentro. período de queda de Babilônia. Já caiu, porque caiu, a queda dela foi gradual. O que foi a queda dela? Foi a rejeição da verdade. E foi vivendo dentro do erro, dentro de fábulas, tradições humanas, que hoje o mundo está escuro, totalmente desconhecido de Deus, da verdadeira mensagem, da verdadeira verdade. O espírito de verdade praticamente desapareceu do planeta. E agora, para que eles venham perceber que estão vivendo no erro, é necessário que haja uma iluminação. É quando o anjo do Apocalipse 18, que é o quarto anjo, vem e ilumina a terra com a sua glória, ou seja, dando um entendimento de acordo com os planos divinos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, como agora eu citei, agora há pouco, as pessoas estão dentro das igrejas. E nós podemos considerar que dentro dessas igrejas existem pessoas sinceras, correto? Pelo fato dessas pessoas serem sinceras e estarem no erro, Deus considera essas pessoas como inocentes? Elas podem estar enganadas, é por isso que o quarto anjo vai vir pregar. Deus considera elas enganadas, mas não inocentes. Quem está no pecado não é inocente. E aí Deus dá a advertência. Se elas aceitarem, então serão salvas. Se elas não aceitarem, serão condenadas, elas são culpadas. Esse aí, então, é o motivo pelo qual a advertência será repetida. Exatamente. Um dos motivos, não é? Isso. Porque tem gente que fala assim, eu não quero saber então para não me perder. Já está perdido. Porque a ignorância... Porque o ignorante no caminho... Ou seja, uma fé sincera, sinceridade no caminho errado é perdição do mesmo jeito. E recusar conhecer uma verdade, pior ainda. E rejeitar a luz... Que é rejeitar a luz. Recusar é rejeitar a luz. Tá? Quando os seus pecados acumulam até o céu. Ou seja, nós estamos vendo que ela já vem paulatinamente, desde 1154, quando aí Jesus se anunciou para o Santíssimo, que foi afirmado que as igrejas começaram a encher de demônios. De lá para cá estão se enchendo, caindo, foi caindo, que hoje você olha assim e vê que estão completamente caídas. Até no mundo mesmo, no nosso país, no Brasil, por exemplo, antigamente o Código Penal do 7º mandamento constava no Código Penal brasileiro. E hoje ele foi abolido, já não tem mais nada. Eu fico perguntando como uma nação, às vezes as pessoas falam que existe uma lei que não pode ter preconceito com certo tipo de pessoas, com pessoas homossexuais, com pessoas de pele escuras. Preconceito, gente, não, eu acho, posso estar errada, não é porque a pessoa tem um pecado ou algo parecido. O preconceito existe por orgulho, eu acho que é orgulho de uma pessoa por qualquer outro. Isso é impossível de quebrar. Tá? Porque, na verdade, quando eu sei que alguém está num erro, o ser humano é uma coisa, eu tenho que lidar com ele para ver se eu consigo salvar ele. E o pecado eu não posso praticar. Então, são coisas também que tenta tabular e fazer algo que não vai resolver o problema. Né? Não vai resolver o problema. Não se obriga, não se salva ninguém, talvez... Então, pode falar. Então, nesse caso, irmã, por exemplo, lá quando fala que os pecados de Babilônia se acumularam até o céu e de que esse outro anjo que viria iluminar a terra iria Dar entendimento e alertar a respeito desses pecados, não quer dizer que essa advertência contra o pecado seja um preconceito contra as pessoas. Muito pelo contrário. Mas ele vai lutar para salvá-las dessa condição. Exatamente. Ou seja, preconceito é quando você... Eu acho que o preconceito, se você não tiver fé em Deus, você vai ter contra qualquer pessoa. Ou seja, não é só contra A ou B. Não. Né? Então, assim, o preconceito não vai salvar a pessoa. Não. Simplesmente rotula ela como perdida. Como perdida. Mas o anjo, ele não vem para essa obra. Não. Ele vem para advertir contra o pecado. Contra o pecado e chamar o arrependimento. Ou seja, para mostrar um outro caminho. Porque hoje, esse é um ponto muito importante que a senhora citou, porque quando fala de Babilônia e começa a falar as pessoas, os pecados que considera-se tal igreja ou tal pessoa Babilônia, então ela fala, você está me julgando. Isso. Aí é como se houvesse um impedimento agora para a razão da pessoa chegar a um arrependimento e reconsiderar suas obras, mas a verdade é que a advertência contra o pecado vem para salvar o pecador daquela condição. Vem para salvar, não para excluir, não para excluir. Por isso que a verdadeira igreja, ela vai lidar com pecados.
As pessoas têm uma ideia na mente que igreja é lugar onde tem só pessoas santas. Totalmente errado. Igreja é um lugar onde tem só doentes e pecadores. Só que ali eles vêm para tentar vencer o pecado. Você não deixa o pecado do dia para a noite. Primeiro você nasceu, desde o ventre da sua mãe, vivendo com o pecado. Não é agora que você conhece um outro caminho, uma luz que te dá uma vida eterna, algo melhor, que você vai ser do dia para a noite. É algo trabalhado, um caráter se trabalha, caráter não se tira do dia para a noite. Né? Então, por isso que igreja, muitas vezes, eu acredito assim, numa igreja, você recebe quem? Pessoas, ladrões, adúlteros, homicidas, para quê? Para tirar do crime e levar ele para um outro caminho diferente. Então, a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. A obra mais difícil da humanidade, pela humanidade, é justamente essa, salvação de almas. E isso que a senhora citou, isso mostra um dos pontos também que pode diferir e mostrar a linha demarcatória entre Babilônia e a igreja espiritual de Deus. Porque no período final, quando a igreja chega ao estado de Babilônia, também se manifesta uma obra que é necessário ser feita, e essa obra só pode ser feita pela terceira pessoa da divindade, que é a obra da regeneração. Isso. Jesus em Mateus 16, ele falou do período da regeneração. Então, ou seja, toda a humanidade, aqueles que forem salvos, eles vão ter que se regenerar. E essa regeneração implica num trabalho. O apóstolo Paulo, quando falou sobre a vinda de Jesus e o arrebatamento, ele disse também que aqueles que estivessem vivos seriam transformados. Essa transformação, ela não é uma mágica, ela é um trabalho de educação, não é isso? Um trabalho de educação. É feito assim. Isso pode ver claramente. Se você não trabalhar nessa maneira de transformar um novo caráter, você não tem como entrar no céu, porque lá é novo céu e nova terra. Existe uma profecia e existe uma igreja que foi gerada pela profecia, não é isso? Sempre teve. Na verdade, as duas igrejas, elas são profetizadas. Tanto a queda de Babilônia, como o remanescente que iria triunfar, a igreja triunfante. E a igreja, sinagoga de Satanás, que um dia foi a igreja de Deus. Um dia foi a igreja de Deus. E hoje é a Babilônia. O que eu gostaria de mencionar, e até uma pergunta, para que nós pudéssemos até elucidar esse assunto, porque as pessoas questionam sobre essas questões, e é importante saber, o fato de a igreja ter tido uma grande vocação, faz dela uma igreja que nunca cairia? Não. Primeiro assim, Cristo falou assim, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Nós temos que definir, existe uma igreja que ela é espiritual, dirigida pelo Espírito Santo, que até essa Paulo falou assim, toma cuidado para não cair, porque se você apagar o Espírito, você perde. Existem os mensageiros, que esses Deus chama já desde o ventre do nascimento. Esses são guiados pelos Espíritos dos profetas, eles têm que caminhar até o final, acredito que esse é o da igreja de Deus, eles farão outros. Mas a possibilidade de uma igreja cair, principalmente quando ela é estabelecida humana, é muito grande. Então estamos vendo aqui que nós estamos dentro de uma situação mundial que poucas pessoas entendem. É muito importante nós entendermos que o mundo é acompanhado por um estado espiritual, seja de Deus ou seja de forças contrárias à de Deus, que muitos de nós mesmos costumamos chamar de demônios, Satanás, ou seja, força das trevas, que quer a destruição do homem. E o homem está dentro desse grande conflito. E dentro desse grande conflito, geralmente, Deus, primeiramente, ele chama o homem, né, e outorga dons, e agora o homem tem que desenvolver. Mas o homem não vai esperar que Deus faça por ele, ele tem que fazer. Se o homem aceitar a vanglória dos demônios, do espírito maligno, e achar que agora é dono daquele dom que Deus concedeu a ele e querer desenvolver sozinho, ele vai perder a companhia de Deus. E fatalmente ele cai no erro e entra para a Babilônia. Agora, se ele tiver medo de cair, sempre não tiver confiança nele, sempre confiar em Deus, aceitar a conduta do Espírito, ele vai crescer e vai se tornar um homem espiritual e vai para o reino de Deus. Por isso que os espíritas, talvez algum espírita que estiver nos assistindo, talvez vai compreender isso muito mais do que outras denominações.
Agora eu fico preocupada, tem uma denominação aí que eu acho que ela não vai entender nada. Nada. Infelizmente não vai. Pode ser, né, que haja alguma luz. Então nós estamos vendo aqui, vamos para o outro parágrafo então. Pode subir. Olha, isso aqui nós temos os 10 mandamentos, já comentamos que os 10 mandamentos, hoje, eles estão todos aos pés. Caído. Porque, fala assim, mas quando vai acontecer a Babilônia, quando rejeitar a lei de Deus. Já fizemos no comentário. Então, o mundo inteiro hoje, o mundo professa cristão já rejeitou a lei de Deus. Nós temos a própria Constituição do nosso país e de outros países, que o casamento hoje, ele não é mais venerado como Deus deixou deixou no princípio. Nós estamos falando aqui de um dia que, nessa caminhada que nós estamos indo aqui agora, o domingo vai sobressair. Tem muita gente que espera que a queda de Babilônia é quando o decreto dominical sair. Mas nós vimos aí essa queda ela é gradual. Ela começou em 1144 e foi gradualmente, vai até lá. Eu quero aproveitar e dizer para as pessoas que pensam que quando o decreto dominical sair, não tem tempo, para examinar com mais cuidado, porque depois que o decreto dominical sair, não tem mais tempo nenhum. A porta da graça se fecha e começa as 7 pragas. Olha só, quando essa substituição se tornar universal e Deus se revelará. Ou seja, quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem abolir, obrigar, está faltando um pedaço, não? Obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, saberá que chegou o tempo de Deus agir. Então, quando o decreto dominical sair, Babilônia já caiu há muito tempo, tá? A porta da graça se fecha. Não tem mais pregação do Evangelho. A substituição da lei de Deus, dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do homem, foi aquilo que ela falou, que ia haver um conflito, que poderes humanos iria exaltar um poder acima do de Deus. E a maneira que vai acontecer para isso é fazendo com que a guarda do domingo seja como um decreto. Uma das coisas que a senhora tem falado constantemente é sobre a diferença das duas igrejas. E nessa questão de Babilônia, o que fica claro é exatamente a exaltação de leis humanas no lugar da lei de Deus. Isso. Até nos decretos dos poderes que governam os países, estão surgindo leis, ou já surgiram leis, que são totalmente contrárias à lei de Deus. Isso também constitui o Estado de Babilônia. Isso também tudo faz parte do Estado de Babilônia, ou seja, uma confusão. Aquilo que era para ser, não é. E o que não era, é. É claro, então, que o fato de os poderes políticos estarem exaltando leis que são contrárias à lei de Deus, isso significa que não tem uma igreja na brecha. Total desconhecimento de Deus. Não há temor pelas coisas divinas. Não há temor pelas coisas de Deus, jamais. E todo mundo professa amar a Deus. Então aí se desenha também o conflito, porque pelo fato de não haver uma igreja que esteja exaltando a lei de Deus e os poderes da terra se sentindo na liberdade de fazerem leis totalmente contrárias a Deus, pelo desconhecimento da mesma, então, quando esse povo se levanta novamente exaltando a lei de Deus, eis aí então a origem do fechamento, do conflito final da história, não é? Fecha final, porque assim, foi dada advertência, o anjo veio e iluminou, as mensagens foram rejeitadas. As leis humanas continuam sendo exaltadas acima das leis de Deus. A lei humana, ela tem valor quando ela está dentro dos princípios da lei de Deus. Quando ela não está, ela já passa a ser uma afronta a Deus. Então, nós precisamos, acho que todos, ser humano pensante, precisa entender bem essa situação para que não, quando irromper uma calamidade, porque Paulo diz paz e repentina destruição. Para você ver o tanto que vai ser todo mundo pego de surpresa. Então, parece que algumas pessoas não estão ligando as coisas no outro. Como é que eu posso aguardar o decreto dominical para depois eu me preparar
quando paz, repentina destruição e virei como ladrão. Né? Até outro dia alguém me passou um zap e falou assim, que era para mim tomar cuidado para não ir adiantar o tempo e ir na frente das coisas. E aí eu respondi para ele, mas ele também está escrito, eu virei como ladrão. Aquele texto que a senhora acabou de ler é um texto que é um texto da senhora Ellen White, não é? No Testemunho Seleto, volume 3. Isso. E ali está dizendo que a exaltação do domingo como uma imposição meramente humana, né, é o derradeiro ato do drama. E isso prova, então, que o que a senhora está falando é totalmente verdade. Isso. Então, os que estão esperando pelo decreto dominical como um sinal para depois tomar posição ao lado do remanescente, esses já estarão atrasados. Vão se perder. Não vão conseguir se salvar mais. Porque o que vai pegar todo mundo de surpresa é paz e repentina destruição. O que dá origem, então, ao decreto dominical? É justamente a pregação do anjo, do quarto anjo. Porque quando o quarto anjo começar a levantar o alto clamor do terceiro anjo e colocar as coisas claras, vai haver uma grande rejeição da verdade. E por essa rejeição da verdade começa então o juízo divino. É onde vai acontecer paz e repentina destruição. E aí muitas pessoas vão culpar o remanescente por essas calamidades que estarão acontecendo. Então essa aparente liberdade religiosa que nós vemos hoje, ela vai acabar quando a voz do quarto anjo levar a mensagem em alto clamor. Exatamente. Ela se acaba e aí eles vão impor leis para obrigar o remanescente a ceder. E quando eles colocarem essas leis, que marcar o dia que o decreto sair, ao invés das coisas melhorarem, Deus solta as 7 pragas. No primeiro parágrafo que nós já temos lido até nos programas anteriores, falam que todos eles, citando um texto de Apocalipse, todos eles têm o mesmo pensamento. Isso. Então, o único que não terá o mesmo pensamento será o remanescente. É porque formou-se uma grande confederação do mal, todos no erro, e terão todos o mesmo pensamento, quer dizer, vão formar uma só religião. Essas religiões que nós estamos tendo hoje, muitas, elas se acabarão e formarão uma só religião global, como foi a Igreja Católica que teve no passado, ela sozinha mandava no poderio, mandava em reis fazer o que tinha que ser feito. Por isso que é a imagem da besta. E agora a imagem, que é a união de todas essas igrejas, formando um só bloco, elas também terão um só pensamento. O objetivo delas é o quê? Se salvar, sair da morte. Porque nesse período, muitas coisas estarão acontecendo que fará com que qualquer pessoa entre em desespero se não tiver confiança em Deus. A obediência à ordem do anjo, sai dela, povo meu, acontece antes ou depois Isso já do começou decreto? a acontecer desde 1144. Aqueles que foram entendendo, que tem pessoas que entendem isso hoje ainda, com certeza, por aí, eles procuraram não participar do erro das igrejas. É por isso que os 154 mil, eles não se contaminaram com mulher. Ou seja, não aceitaram doutrinas erradas. Mas hoje ainda tem alguns que precisam ser divertidos e precisam ser tirados. Que conversando com as pessoas, dando estudos, elas mostram assim uma aparente consciência de que realmente as igrejas estão em apostasia, mas ficam esperando um tempo para tomar uma atitude. Então, ou seja, a aceitação e a obediência ao convite, sai dela, povo meu, precisa acontecer antes das calamidades. Porque senão não vai ter mais jeito. Pode subir. Só para continuar uma sequência, irmã, o texto falou sobre a questão do domingo, né? O domingo vem, a imposição do domingo vem como uma rechaça ao testemunho do quarto anjo. E as 7 pragas vêm justamente quando essa imposição vier, aí agora Deus começa a atuar também através... Então é uma coisa, sequência... Nós vamos ter vários acontecimentos, quase que simultaneamente, um atrás do outro. Agora, é bom lembrar também que as naturezas humanas, essa salvação, ela implica não só num estado material, como também num estado espiritual, e dentro de cada indivíduo, por sua natureza humana. Você vai adquirir uma natureza de Deus ou uma natureza de um espírito maligno. E aí é quando a coisa realmente fica bem clara de um lado para o outro. Nós vemos, tem alguns textos bíblicos, que isso depois deveria ser mandado pelos estudos,
No caso ali, a Bíblia fala muito que Babilônia se encheu de toda ave imunda ou ave de rapinas. Sabendo que ave de rapinas são aves carnívoras, destruídas como o gavião, como a águia, como o condor. E essas aves, a coruja, o corvo, essas aves são aves que elas comem as pessoas vivas se assim for necessário. Então, esse tipo de aves que vai estar, desse tipo de espírito, é que vai estar a Babilônia. Os demônios que estarão controlando Babilônia são comparados com esse tipo de espírito. Ou seja, inteiramente devoradores. Então, os textos bíblicos, eles estão na apostila, que, como disse a irmã Noemi no início, está na descrição do vídeo, né? Uhum. Muito bem. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode. Chega. Tá. Olha só o texto da Ellen White. Vigiai tão fielmente como fez Abraão, para que os corvos ou quaisquer aves de rapina não desçam sobre o vosso sacrifício e oferta a Deus. Cada pensamento de dúvida deve ser tão vigiado que não veja a luz do dia mediante pronunciá-lo. A luz sempre foge. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ela está falando que nós precisamos vigiar. Ou seja, o que faz eu me tornar um espírito imundo? Ou ter um espírito imundo? São a natureza carnal que eu administro, os erros, os pensamentos errados, a maneira de eu agir, a inveja, a cobiça. Aí eu quero, com esse estado espiritual, eu quero oferecer sacrifício a Deus. Quando Deus não aceita. Mas só que os demônios aceitam esse tipo de sacrifício. Então, todo cristão pensante que quer se salvar realmente, ele precisa encarar a religião com algo muito mais profundo, muito mais sério. Religião é religação do homem com Deus. E essa religação implica numa mudança de natureza. Acho que é Lucas 3, ou é João 3, Deus falando com Nicodemos, Cristo falando com Nicodemos e falou, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ou seja, então aquelas pessoas que não quiserem participar de Babilônia, elas têm que tomar um novo estado espiritual novamente para poder não participar do estado de Babilônia. E aqui no outro parágrafo da Ellen White diz assim, vi que havendo Jesus deixado o lugar santo e entrado para dentro do segundo véu, as igrejas têm se tornado esconderijo de toda espécie de ave imunda e detestável. Vi que nas igrejas grande iniquidade e vileza, contudo os seus membros professam ser cristãos. Sua profissão, suas orações e exortações constituem uma abominação aos olhos de Deus. Disse o anjo, Deus não se agrada de suas assembleias. Egoísmo, mentira, engano, são por todos eles praticados, sem reprovação da consciência. É o estado que se encontra do mundo espiritual. Então, é o estado espiritual de Babilônia. Nesse caso também, a própria, como eu comentei agora há pouco, então a própria consciência está adormecida. Adormecida. E aí assim, e sobre todos esses maus traços, lança o manto da religião. Foi-me mostrado o orgulho das igrejas nominais. Deus não está em seus pensamentos. Sua mente carnal demora-se neles mesmo. Decora os seus pobres corpos mortais e olha então para si mesmo com satisfação e prazer. Jesus e os anjos olham para eles com ira e disse o anjo, seus pecados e orgulho alcançaram o céu. Sua porção está preparada. Justiça e juízo têm dormido por muito tempo, mas despertarão logo. Minha é a vingança e eu darei a retribuição, diz o Senhor. As terríveis ameaças do terceiro anjo deverão tornar-se realidade em todos os ímpios, e todos os ímpios beberão da ira de Deus. Um inumerável exército de anjos maus estão se espalhando por toda a terra e enchendo as igrejas. Esses agentes de Satanás olham para as corporações religiosas com exaltação, pois o manto da religião cobre maior crime e iniquidade. Então, como nós podemos ver aí, o estado de Babilônia é algo muito grave. Muito grave. E algo que Deus não vai deixar sem punição. Hoje, eu tenho percebido, se eu perguntar para um assembleano, ele vai dizer que Babilônia é a igreja católica. Se eu perguntar para um católico, eu nunca perguntei, não sei, talvez nem que ele vai responder, mas provavelmente ele vai dizer que a igreja
batista. Porque no tempo da Ellen White, eles disseram que a Ellen White era a imagem da besta. Tá? Então, quer dizer, eles ficam jogando uns para os outros, quando na verdade são todos. Né? Todos estão no mesmo caminho. Pode ir para o outro parágrafo. Hoje, como nos dias de Cristo, nos dias de Elias, a linha de demarcação entre o povo que guarda os mandamentos de Deus e os adoradores, de falsos deuses, está claramente definida. Até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Clamou Elias. Se é o Senhor, é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Ou seja, as pessoas hoje dizem que servem a Deus, mas, no entanto, não servem. E essa linha de demarcação entre o povo que guarda o mandamento de Deus e os adoradores dos falsos deuses está claramente definida. Ou seja, a Ellen White falou naquele tempo que estava definida. Mas hoje o que eu vejo que essa definição está bem mais. Em relação à lei de Deus, ela é bem separada. Deus deu uma mensagem, deu uma verdade que não tem como você errar, a não ser que você queira. As coisas de Deus são totalmente de um lado, e as coisas do mundo também é de outra. Nós não podemos dizer que servimos a Deus nos banqueteando com as coisas do mundo. Então, se um povo professa estar do lado da verdade, ele tem que ter uma conduta totalmente definida, para que aquele que queira se salvar, ele consiga distinguir o erro da verdade. Com certeza. Irmã, dentro desse texto que foi lido, me surgiu agora uma pergunta que eu creio que vai ficar na mente de algumas pessoas. Por exemplo, ali mostrou que Babilônia e a Igreja de Deus têm uma linha de demarcação bem definida. Bem definida. Mas elas não andariam juntas na mesma igreja, por exemplo? Não tem, porque se fala, sai dela, povo meu, como é que vai andar juntos? Ou seja, Eu não posso, eu só tomei conhecimento que algo está errado e que aquela igreja não faz parte realmente daquele povo de Deus a quem vai chegar no céu. Se o conhecimento que me deu foi para dizer, sai dela, povo meu, como é que eu vou? Rapaz, como é que eu vou ficar lá dentro? Tá? Então, essa linha de demarcação, ela é visível, mas não permanece juntas. Nós vemos ali um pouco antes que, quando falou, por exemplo, de Elias e os profetas de Baal, eles estavam separados de modo bem definido. No seu caráter, na sua conduta, no seu modo de agir. Isso, com certeza. E esse parágrafo que diz assim, a confusão existente entre credos e seitas em conflito uns com os outros é apropriadamente representada pelo termo Babilônia. Por quê? É o que eu falei já. Cada um tem o quê? Uma crença. Uma é diferente, mas todo mundo fala assim, somos amigos. Quando, na verdade, ninguém se entende. Ninguém sabe o que o outro pensa. Ou seja, estamos diferentes, mas somos unidos no mesmo tipo de conduta e pensamento, o mesmo caráter que nos rege. Exatamente. Quer continuar lendo, Fábio, por favor? Você está mais próximo de mim. Continuando ali, diz assim, muitos procuram fazer um céu para si mesmos, obtendo riquezas e poderio. Tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, pisando os direitos humanos e desrespeitando a autoridade divina. O orgulhoso pode por algum tempo estar em grande poderio e pode ver o êxito em tudo que empreende, mas no fim encontrará apenas decepção e desgraça. Então a Babilônia já tem um tempo de atuação, né? Mas chegará o tempo que isso vai ser acabado, vai ser cerceado. O fiel Daniel apresentou-se diante do rei, não para lisonjear, não para apresentar uma interpretação falsa, a fim de obtê-lo o seu favor. Sobre ele repousava um solene dever, dizer a verdade ao rei de Babilônia. Aí está um ponto bem frisante. Às vezes as pessoas prestam favores, ou pedem favor ao mundo político, e acham que porque Daniel foi um governante, ele também pode fazer isso. Só que Daniel estava lá para mostrar um erro. E olha o caráter moral de Daniel. Ele conseguiu não chegar ao para poder. compactuar e nem receber favores. Ele chegou ao poder assim, esteve como governador, mas foi pela sua integridade à lei de Deus, e não porque ele se vendeu. Isso. É interessante isso. Pode subir o outro.
A satisfação ao apetite antinatural conduziu aos pecados que acarretaram a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus atribui à queda de Babilônia a sua glutonaria e embriaguez. A condescendência para com o apetite e as paixões fora o fundamento de todos os seus pecados. Então, se nós fôssemos começar a mencionar isso aqui, os detalhes, qual a diferença entre Babilônia e um servo de Deus? À medida que nós estamos caminhando com os textos, nós vamos vendo que tem uma lógica em tudo que nós estamos aqui falando. Então, não é uma coisa que começou agora. Não. É uma coisa que vem se desencadeando ao longo de todos os períodos da história. Foi caindo aos poucos, a maneira de agir, e que hoje nós estamos numa situação mundial que pior do que a França quando ela foi destruída por aquele terremoto. Né? Acho que nosso tempo já foi, né? Que Deus possa nos abençoar, e no próximo programa nós estaremos fazendo mais um fechamento sobre esses parágrafos que nós temos da Bíblia e dos testemunhos da Ellen White sobre o final do tempo agora e da condição espiritual chamada de Babilônia. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, lembrando que o próximo estudo, a sequência deste tema, vai estar sendo transmitido às 20h do dia de quinta-feira. Você pode inscrever-se no canal e divulgar, lembrando sempre que a apostila vai estar na descrição do vídeo. É importante que você acompanhe nesse dia que vai ter de intervalo até quinta-feira. Você pode acompanhar, ler, rever os textos, porque é uma mensagem muito importante que você entenda e compreenda. Que Deus possa abençoar a todos. Então, até o próximo programa. A voz que mostrou o meu pecado